Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast semanal, Catedral Cast, aqui no nosso campus online, né, da Catedral Metodista aqui em Petrópolis. É uma bênção acolher você, né, você que está chegando agora, você que já nos conhece, né, seja muito bem-vindo a esse bate-papo, esse tempo aqui. Antes da gente começar a nossa conversa de hoje, quero só lembrar você, como a gente sempre faz, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quem sabe você recebeu esse podcast agora, está chegando agora, conhecendo agora o nosso canal. Quero convidar você a se inscrever, se fizer sentido para você o que a gente trata aqui, né? Dá uma olhada no nosso cardápio, dá uma olhada aí nos nossos vídeos, nas nossas pregações, naquilo que nós temos de conteúdo, né? E se você quiser se inscrever, né? Por favor, se inscreva aqui no nosso canal, receba sempre as nossas novidades, né? Aquilo que nós produzimos semanalmente, né? de conteúdo, tá bom? Se puder também compartilhar esse conteúdo com mais alguém, será sempre bênção para nós, bênção para o reino, né? Estou aqui com a Lê, nesse nosso jogo aqui, né? Nosso bate-papo semanal que a gente faz, e sempre lidando com temas que envolvem aí saúde emocional, saúde mental. Para quem não sabe, ainda não conhece, difícil alguém que não te conhece, né? A Alessandra é psicóloga. Tipo, de um real, né? A Alessandra é psicóloga, tem uma vasta experiência nessa área, né? Quanto tempo, Ale, que você está atendendo, trabalhando com isso? 20 anos, olha só, 20 anos. Clínica. Que benção. Legal, 20 né? anos. Então tem uma estrada aí, né? 20 anos já. Deu para aprender. Antigamente eu admirava, né, os psicólogos mais experientes, né? Aí hoje eu sou a psicóloga Você se velha, tornou... né? Eu me tornei Não, olha, experiente, né? Fica mais bonito. né? Experiente. Você se tornou a psicóloga experiente. Eu me né? tornei experiente. Que legal. Então, a Alessandra é a nossa parceira aqui e sempre nos ajuda nesse bate-papo, nessa conversa. Ale, vamos conversar hoje sobre um tema que, no meu entendimento, muito pertinente e muito presente, né, no nosso tempo, no nosso dia, que é sobre cansaço. Cansaço. Tá cansada, Ale? Que pergunta, não. Eu fiquei pensando, ele não vai perguntar isso. Ele espera começar para perguntar. Que pergunta! Depois os meninos cortam ali. Que pergunta, né? Pois pergunta. Mas, Ale, você percebe atualmente as pessoas mais cansadas? Você percebe que esse é um tema do momento? Eu digo porque eu vejo muito se falar sobre isso atualmente, né? Eu vejo muito, né? Você tem livros escritos sobre isso, você tem muito conteúdo falando sobre isso, e a gente percebe que quando tem muita coisa surgindo, é porque tem uma demanda grande aí. Então você trabalha muito com isso, você lida com as pessoas diretamente, né? Constantemente, diariamente. Você tem percebido isso? Que isso é um tema do momento, é um tema que é muito presente. Como é que, na sua prática, no seu dia a dia, você tem se relacionado com esse tema? Então, percebo, sim. Eu não sei te dizer se há décadas atrás isso era uma queixa tão presente. Não sei se as pessoas comunicavam, né, tanto quanto nós nos comunicamos que tem hoje. Isso também, né? A questão da comunicação, né? Exatamente. Hoje a gente acaba tendo uma facilidade de comunicação que faz com que a informação chegue mais rápido na gente. Sim. Então, eu não sei se isso estava presente. Eu sei que hoje é algo que está muito presente, é algo assim diário e que você ouve de quase todos os adultos. Quase todos os adultos. Às vezes eu fico pensando, né, o que faz com que as pessoas se queixem tanto de cansaço. Porque quando elas não usam exatamente essa palavra, cansaço, elas falam da correria, da agitação. Isso está sinalizando alguma coisa, né? Está sinalizando, né? Está intenso, eu estou correndo, estou com pressa, estou atolado, estou abafado e por aí vai. E sempre assim com
Né? Sempre com aquela, transmitindo, né? Aquela mensagem de eu estou cansado. O que acontece, pastor? Hoje, eu acho que por conta de toda essa questão tecnológica que a gente tem, as pessoas estão sendo hiperestimuladas. A gente tem um número gigantesco de estímulos que são dados diariamente. O tempo todo você está recebendo estímulos. E é como se, de certa forma, as pessoas tivessem se acostumado com esse tanto de estímulos e tivessem criado a necessidade de estar dando uma resposta para todos eles. E, às vezes, eu preciso selecionar que estímulo eu vou responder e que estímulo não está merecendo a minha resposta naquele momento. Não que não seja importante, mas imagina só, estou recebendo 10, eu dou conta de responder a 2. Eu preciso escolher quais 2 eu vou responder. Eu não vou poder responder a todos, não vai dar. Se eu não tiver consciência de que eu não vou dar conta de tudo, que eu não vou conseguir responder a todos os estímulos, eu posso começar a entrar nessa correria, na ânsia de responder os 10 estímulos que eu estou recebendo, né, por exemplo, sendo que no final eu vou acabar frustrada, porque eu não vou dar conta. Não dá, não tem como dar conta. Não tem como dar conta. Essa seletividade de estímulos também é algo que está muito difícil e faz com que as pessoas fiquem cansadas, porque elas correm, e não é raro você ouvir a pessoa no final do dia dizer, não dei conta de fazer tudo que eu precisava ter feito hoje. Há uma sensação, né, de que é muita coisa para, às vezes, pouco tempo, pouca energia, às vezes uma sensação de que não aproveitou aquele momento como deveria aproveitar, não desfrutou daquele momento. Essa rede de estímulos, né, intensa que nós recebemos está diretamente relacionada a isso, né? Ah, sim. E desde muito pequenos. Desde muito pequeno. Desde muito pequenos. A agenda das crianças hoje é uma loucura. Quando eu era criança, bem pequena, na minha agenda estava estudar e brincar. Ou, nem estudar, era ir para a escola, ir para a escola e brincar. Hoje as crianças precisam ir para a escola, ir para o judô, ir para a natação, ir para o inglês, ir para o fono, ir para o psicólogo, ir na casa da avó, ir não sei o quê. E desde muito pequenos, eles têm uma agenda realmente muito lotada e eles ficam cansadinhos também. Sim. Tem energia. Sim. Mas eles também ficam cansados. Mas é muito estímulo. Isso no meio do caminho, né, com celular, com vídeo. Eles conhecem personagens que nós não conhecemos. Sai um novo episódio de uma série que eles estão assistindo. Então, é complicado para o adulto lidar com isso. O adulto não conseguindo lidar, ele não consegue ajudar a criança, orientar a criança para que a criança lide. E o negócio está virando uma bola de neve. Que as crianças realmente também são hiperestimuladas hoje, né? Você acha que essa agenda intensa, ela pode ser prejudicial para essa criança? Eu acho que pode. Se ela não for dosada? Eu acho que ela pode ser, porque o que acontece? Como adultos, a gente já sabe que a gente não vai dar conta de tudo. E a criança, ela pode começar a ficar mais ansiosa de tanta coisa que ela tem para fazer e às vezes ela não tem tempo para descanso. Não tem tempo. Adolescente tem uma demanda de sono gigantesca. Eles precisam realmente dormir. Só que hoje eles não têm mais tempo para dormir. O tanto que eles demandariam. Às vezes fala assim, fulano dorme o tempo todo. Ele dorme enquanto ele não está nem na escola. Porque antes, quando eu estudava pela manhã, eu estudava só pela manhã. Porque a escola tinha essa, né? Tinha turnos. Manhã, tarde e noite. Quando meu filho passou pelo ensino médio, já era manhã e tarde. Era manhã e tarde. Aí, primeiro ano, menos dias. No segundo ano, já aumentando. No terceiro ano, praticamente intensivão. Todos os dias, intensivão. E, eventualmente, aos sábados também. Porque eles fazem, né? Simulado aos sábados, tem provas. Essas coisas todas. Então, assim, o tempo que eles tinham para poder fazer, meu filho, era muito maior do que o que eu tinha na época. Não que eu não tivesse compromisso, eu tinha responsabilidade. Mas a responsabilidade era com a casa, com as minhas irmãs, com os meus amigos. Não era tão intensivo como é. E essa questão da escola, por exemplo, é porque as demandas sociais também aumentaram. Claro. Concorrência. Então, assim,
que escola é a boa? Aquela que cobra mais, porque aquela que Sim. Cobra mais, os alunos Vai vão preparar apresentar. melhor. Exatamente. E aí isso vai criando realmente uma bola de neve. E as crianças vão entrando nessa desde o jardim. Uhum. Desde o jardim. Agenda intensa. Se isso não é calibrado, se isso não é bem dosado, isso pode ser prejudicial. Porque a tensão que elas iriam enfrentar lá na frente, elas já começam a enfrentar muito precocemente. Não é nem, a gente não está nem falando aqui sobre a questão de preservar, porque às vezes é impossível mesmo, por conta não da tem demanda como. social que nós temos hoje. Mas eu acho que todo extremo, ele gera de alguma forma doença, né? Todo extremo é ruim. Então, não é simplesmente preservar uma criança de estar num ambiente em que ela é bem preparada, em que ela é capacitada, em que faz lá os cursos e tal. Mas, por outro lado, essa agenda intensa pode levar também um adoecimento, uma sobrecarga, porque justamente ela não está preparada para lidar com isso, né? Não, e assim, na É o verdade. equilíbrio, né? Tem que buscar esse equilíbrio, dosar isso, buscar o equilíbrio e tal. Sim, e isso é muito difícil até para quem é adulto. Na verdade, pastor, eu acredito que não dê para preservar, porque é a realidade na qual nós estamos inseridos. Não tem como. Dá para você, de repente, dar uma equilibrada, perceber o que não é tão necessário, o que é incompatível com aquela criança, com a pessoa que ela é. Aí você vai realmente equilibrando. Agora, as demandas estão presentes. Não tem como você falar, não, você vai para a escola só a parte da manhã. Não tem como, tem conteúdo à tarde. Não tem como tirá-la desse ambiente, né? Não tem. Não, você não vai fazer inglês. Não tem como não fazer inglês. Sim. Você precisa, não tem realmente como. De repente, precisa fazer alguma atividade física, porque eles não correm mais na rua como nós corríamos. Eles não sobem em árvore, eles não brincam, não jogam bola. A atividade física, nas gerações anteriores, acontecia de uma forma muito fluida, muito natural. Sim. As crianças brincavam, corriam, criavam. Hoje não dá, não cabe mais. Então, eles precisam fazer algum tipo de atividade física para poder movimentar o corpinho também. Como é que você faz? Então, não poupar 100% não vai ter como. Não tem como. Bom, vamos lá. Então, essa superestimulação, ela gera esse cansaço, muitas vezes. E você está falando do quê? De um cansaço físico, emocional? Que tipo de cansaço é esse que você... Eu acho que tá tudo ligado, né? A verdade é que o físico interfere no emocional, o emocional no físico. Mas como é que a gente consegue falar de um e de outro aí? Então, o que eu acabo percebendo hoje, quando as pessoas dizem assim, eu vou parar para descansar um pouco. Vou parar para descansar. Ela para descansar, ela pega o celular e ela vai rolar o feed. Ela vai rolar o feed. Tô na caixa do nada, né? Não é bem caixinha do nada. Né? Não é bem nada, né? É alguma coisa. É alguma coisa. É alguma coisa. Porque tá sendo estimulado, né? Exatamente. Então, o que acontece? Mesmo quando a pessoa, ela diz que está descansando, e ela acredita que ela está descansando, Não tá. ela está respondendo a estímulo. Ela está sendo estímulo. estimulada. Isso aí. Ela está sendo estimulada. A pessoa fala assim, eu vou dormir. E aí a televisão vai me assistir. E ela fica com a tela ligada. É algum estímulo, eu tenho luz. Sim. Eu tenho luz que está entrando ali. Eu vou ficar em casa hoje para descansar, porque eu tenho que lavar o carro, tenho que lavar o quintal, tenho que dar banho no cachorro, tenho que cozinhar feijão. Toda essa questão. E não tem como a gente, da mesma forma que não dá para a gente poupar as crianças de tudo, a gente também tem uma certa organização de vida. Tem coisa que eu não posso realmente deixar de fazer. Mas em que momento que eu vou de verdade descansar? Então, a gente tem um descanso que não está acontecendo de verdade. As pessoas não estão descansando de fato. Elas trocam atividades. Ela deixa um tipo de atividade e ela vai para outro tipo de atividade. Ela ri, e aí ela vai, te encaminha alguma coisa, encaminha algum material, salva, já pensa em alguma coisa do trabalho. E quando ela vê, ela está numa outra atividade. Ela está se cansando de uma forma diferente.
Descanso efetivo, muito pouco acontece hoje. E a pessoa se sente confortável, que ela tá lá, não tem ninguém cobrando absolutamente nada, mas ela tá respondendo a estímulos. Tá respondendo. Esses estímulos que ela vai responder, não raramente vai interferir na qualidade do sono. Vai interferir. A pessoa fala assim, eu olho o celular até adormecer. Essa pessoa é nocauteada pelo sono. Ela é nocauteada. Na verdade, ela não está... Ela tá em alerta, né? Porque o celular nos põe em alerta. Sim. Né? Então, nos estimula. Então, na verdade, não eu preciso do celular para dormir, né? Na verdade, isso interfere na qualidade do sono daquela pessoa. Sim, interfere. E se ela não tem uma qualidade de sono, ela vai sentir. Vai sentir no dia seguinte, porque vai ela já ter a vai começar com a consequência. dívida do dia anterior. Exatamente. Então, isso interfere em foco, atenção, produtividade, vai interferir na capacidade de concentração, em outros fatores que seriam importantes para essa pessoa, e ela está com o acúmulo do dia anterior. Fora o fato de que hoje, com essa diversidade de estímulos que a gente tem, as pessoas elas vão dormir muito tarde. Antes, ia se dormir mais cedo. Hoje, as pessoas falam assim, fui dormir cedo. Que hora? Meia-noite. Meia-noite não é cedo. Não Esticou, é cedo. Né? Esticou, parece, né? Meia-noite não é cedo. Muito comum o paciente virar para mim e falar assim, consegui dormir mais cedo essa semana. Que hora? 1 hora. Nossa. 1 hora cedo. da manhã. Para acordar, talvez. Já virou ali. Mas para ir dormir, fica um pouco complicado. No dia seguinte, a manhã é uma manhã arrastada. E aí, quando ela vai começar a ficar produtiva, já está na hora de encerrar. Aí bate aquela culpa, porque não deu conta de fazer tudo aquilo que precisava fazer. E vai arrastando, vai emendando um dia no outro, um dia no outro. Então, assim, o descanso ele não tem acontecido da forma que ele deveria acontecer. E as pessoas não estão se ligando nisso. Está se cansando de uma forma diferente, mas ainda está se cansando. Isso não acontecia antigamente? Muito provavelmente sim. Minha avó tinha que chegar em casa e tinha as coisas para fazer. Minha mãe já chegava em casa e tinha as coisas para fazer. Né? Nossas tias chegavam em casa e tinham as coisas para fazer. Os homens também tinham. Sim. Tinha uma casa para construir, um telhado para consertar, um carro para lavar. Esse negócio de lavar carro fora é uma coisa muito recente. Antigamente as pessoas lavavam em casa. Verdade, eu me lembro, lavando o carro com meu pai aos domingos. Meu pai... Não me lembro, acho que meu pai sempre lavou ele o próprio carro. Ele sempre lavou o próprio carro. Raramente, assim, lavava em qualquer outro lugar, mas na grande parte das vezes era a gente que lavava, meu pai. Aí me convidava, a gente... Mas a gente consegue ter aquela memória do pai chegando em casa, jantando, sentando, parando para conversar, a família de repente assistindo um programa juntos, depois expulsava as crianças da sala, os adultos ficavam, as crianças iam dormir. Exatamente. Não tinha? Cadê esse tempo? Não tem mais, Cadê? né? Não tem. É difícil, né? Não tem. Mas eu acho que isso também tem a ver com, assim... com a tecnologia, né? Porque o computador, que antes era tão raro, ele veio para a nossa mão. Veio para a nossa mão. Né? O acesso à informação veio para a nossa mão. Né? Então, às vezes eu me pego lá em casa, cada um no mundo. As crianças num mundo, eu num mundo, a Lu no outro mundo, no mesmo ambiente, sabe? Aí, de repente, eu paro assim, olho e falo, gente, parou, vamos parar com isso. Cada um num mundo literalmente dentro de um mesmo ambiente. Antigamente você não tinha isso, como você pontuou. Antigamente você tinha esse cansaço, esse trabalho, né? As pessoas, obviamente, né, sempre trabalharam muito, mas chegava em casa, a casa era um refúgio. O trabalho... A impressão que eu tinha é que o trabalho não vinha tanto para casa. Se desligou. A pandemia, eu acho que ela acelerou algumas coisas, alguns processos, porque na pandemia, mais do que nunca, já acontecia, mas mais do que nunca, o trabalho se misturou com esse ambiente de refúgio. Por isso, tanto adoecimento, ele se misturou.
Literalmente, né? Literalmente. E algumas coisas nós não nos descolamos da pandemia. Ela trouxe e continua. Sim. Ela está aí. Sim. É porque a pandemia, ela trouxe pra gente um processo de transformação. E assim, a gente não só evoluiu, mas a gente também transformou. Não dá mais para voltar. Você já viu, você já sabe, você já tomou ciência, não tem como voltar. Eu percebo isso. Realmente invadiu, né? Foram 2 universos que se fundiram ali naquele momento. E ó, eu até hoje eu falo, gente, eu achava que eu trabalhava muito antes da pandemia. Mas com a questão da pandemia e o fato de eu estar em casa e aquelas incertezas todas que iam acontecendo, eu acabei começando a trabalhar em horários onde antes eu não trabalhava. Eu não trabalhava. E, só que assim, eu me comprometo com pessoas. Agora, eu faço o que com essas pessoas? Eu não tenho como simplesmente falar, a pandemia acabou, então esse horário que antes eu nunca trabalhei, eu comecei a te atender durante a pandemia, não vou te atender mais. Então, tchau. Não tem como eu fazer isso. Eu posso ir na medida em que eu vou dando alta, na medida em que os processos vão encerrando, eu posso... Reajustando ali uma agenda. Reajustando. Mas olha, eu não consegui, ainda não consegui, a gente já está em 2023, não consegui voltar pro horário que eu fazia em 2019. Eu não consigo. Eu tô nessa luta, vou articulando, vou tentando ajeitar, mas eu não consegui. E é uma coisa que eu vou precisar parar realmente para poder pensar. Trabalho mais tempo de casa, estava falando contigo um pouquinho antes da gente começar, né? Que hoje eu fico a maior parte do tempo na minha casa. Quando eu fico em casa é diferente de quando eu estou no consultório. Se eu estou em casa e, de repente, alguém faltou sem aviso, eu corro, vou limpar uma janela, coloco um banheiro de molho, coloco alguma coisa para cozinhar. Eu aproveito aquele tempo, poderia descansar. Eu já estou ligada. Eu parto desse princípio. De repente, eu até poderia, mas eu prefiro, de repente, aproveitar que eu já estou no ritmo, já estou no embalo. Adiantar algumas coisas. Exatamente. Porque a hora que eu parar, eu paro. E aí eu não tenho essas outras coisas para poder fazer. Se eu estiver no consultório e alguém faltar sem aviso, por exemplo, eu tô parada ali naquele momento. Eu não tenho uma janela para limpar. Eu não tenho um banheiro para colocar de molho, não dá para colocar alguma coisa para poder cozinhar, não tem alguma coisa que eu possa arrumar. E com a questão da pandemia, isso ficou muito presente, né, pastor? O tempo inteiro. Eu tô em casa, vou aproveitar, vou fazer isso, vou aproveitar, vou fazer aquilo. Ficou, não foi uma vez ou outra, não é um dia ou outro, né? Foi recorrente. Foi recorrente. E a gente entrou nesse ritmo. Então, qual é o horário de descanso? Porque na cabeça de todo mundo, você tá em casa. Às vezes as pessoas falam, pô, tu tá em casa? Tô em casa. Mas isso não quer dizer que eu esteja disponível. Sim. Estar em casa é uma coisa, estar disponível é outra coisa. Teve dias já, nesses dias ensolarados, que eu estava em casa, mas eu nem sabia se tinha ou não sol. Tinha, estava encapsulada, trabalhando. Não vi sol. Saí de manhã, vi de manhã, né? Fui treinar, voltei, cheguei em casa, tomei café da manhã, tomei banho, trabalhei até eu parar de trabalhar, mas aí já estava escuro. Já passou. Então, tem essa questão. Você está em casa, mas eu não estou descansando em casa. Eu não estou com tempo livre, não é um tempo de descanso. Eu estou em casa, mas eu estou produzindo e eu estou respondendo a estímulos. Ale, então assim, nós já chegamos à conclusão que esse é uma demanda do nosso tempo. Há uma das questões que contribui muito com isso essa questão do estímulo que está o tempo todo diante de nós, né? O tempo todo nos estimulando. Qual a consequência disso, Ale? Porque nós entendemos que essa é uma demanda do nosso tempo. Eu acho que a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo aí, ela concorda com a gente, né? Essa sua fala de que eu tô na correria. Eu mesmo acho que mandei uma mensagem para você essa semana, né? Sim, Ali, mandou. Na correria. Viu minha resposta? Viu a resposta? Nem fala. Porque eu também estava na mesma correria. Então, essa é uma coisa comum. O nosso tempo, ele nos coloca nisso. Então, como você mesmo falou, é algo impossível da gente
se livrar disso, não é? Sim. Se esconder disso. Eu não vejo como. Nós precisamos procurar caminhos, mecanismos de saúde, Sim. né? De saúde. Mas ter essa expectativa de que esse cenário que nós tínhamos antes vai voltar, difícil. Quase impossível. Eu não vejo como. Né? Não vejo Quase como. impossível. Eu vejo, por exemplo, lá em casa, a gente está em atividade praticamente todos os dias, né? E as crianças vão junto, né? Um dia ou outro, tal, a gente não está sempre junto, né? Vamos dizer assim, mas por onde a gente vai, a gente carrega as crianças, né? Tanto é que tem dia que a gente está em casa, sabe aqueles milagres, assim, a gente está em casa de bobeira, de noite, e o Benjamin chega para mim e diz assim, pai, a gente vai para onde hoje? Olha não, só. a gente vai ficar em casa. Estamos em casa e tal. Ah, pai, ele começa com ele não quer. Eu tô acostumado. Não, vamos para algum lugar, vamos fazer alguma coisa. Então, isso já, assim, mas qual a consequência disso, sabe? Qual é a consequência? Porque eu acho que essa conversa de hoje, ela precisa acender uma luzinha de alerta para nós, para quem está nos ouvindo, para onde essa conversa chega, de que nós precisamos buscar caminhos de saúde e depois a gente pode entrar nesse viés aí dos caminhos de saúde. Mas qual a consequência de um tempo como esse que nós estamos vivendo, desse cansaço fora do comum, dessa estimulação fora do comum, em que não tem esse senso de pausa, porque eu acho que a ideia é essa, não se desliga. Exatamente. Não tem o botãozinho do desliga ali. Acho que esse é um grande perigo, porque, vamos lá, antigamente fechava a porta, saía do trabalho, fechava a porta de casa, você podia até conversar sobre alguma coisa que aconteceu, tal, mas tudo bem, você está em off, né? Hoje você não tem essa possibilidade. Por incrível que pareça, esse desliga aí, ele é quase, nos dias de hoje, é quase impossível, porque é um looping, né? Você continua pensando, ligado, continua... E aí você... vou só olhar aqui alguma coisa no celular, vou só olhar uma mensagem, só responder. Te leva a outras coisas... Não é? Te leva a outras abas. Isso aí. Qual a consequência disso, Ale? Então, pastor, do ponto de vista clínico, se a gente for parar para Sim. pensar, né, de que forma isso acaba chegando até você? Infelizmente, a gente tem alguns degraus na questão da ansiedade. Porque ansiedade acaba sendo produto final dessa dinâmica toda, e depressão também pode ser dependendo da estrutura da pessoa. Existem pessoas que têm uma estrutura ansiosa, aquela pessoa que já vem ansiosa de fábrica. Sim. Sabe, ela já vem ansiosa. Não foi um evento que fez com que aquilo acontecesse. Já era uma criança ansiosa, um adolescente ansioso, um adulto ansioso. Só que essa estrutura ansiosa, embora ela demande atenção, ela não demanda necessariamente medicação, porque ela não faz sintoma. A pessoa está ansiosa, mas não é aquele ansioso que fica com sudorese, taquicardia, com formigamento. É uma ansiedade que está ali presente, causa um certo desconforto, causa uma certa tensão, mas ela não faz sintoma. E existem pessoas que já têm o humor por natureza, não é aquela pessoa assim, super animada, super disposta, que irradia felicidade, não é uma pessoa. Ela já tem um humor já naturalmente mais linear, um pouquinho mais rebaixado. E a depressão, ela geralmente se instala quando a pessoa esgota a sua capacidade de ficar bem. Ela foi tentando ficar bem, usando todos os recursos que ela possuía, e chega um determinado momento que ela não dispõe mais de recursos para poder ficar bem. Não tem mais aparato interno para poder ficar bem. E a ansiedade, ela está relacionada, dentre outras questões, com o controle. Perda de controle e sensação de ameaça. Porque por trás de toda ansiedade existe um medo. Sim. E hoje existe um medo muito grande em relação a muitas áreas. O que comer, manutenção, o que vestir, do que você vai representar, de manutenção da casa, a casa que eu vou ter, de manutenção do próprio emprego, o tempo que você leva para poder chegar no seu emprego,
o relacionamento que você tem com as pessoas com as quais você trabalha, e uma sensação de que você não consegue controlar. E quando você tem essa sensação de não conseguir controlar, aquele objeto passa a se tornar uma ameaça a você. É como se aquilo fosse uma fera que fosse pular a qualquer momento na sua jugular e fosse te estraçalhar. Só que não existe fera. Mas existe a sensação de que uma fera a qualquer momento vai pular em mim. E muitas pessoas têm essa sensação diariamente. Ou que vão ser atacados porque tem um medo, uma tensão que está presente ali o tempo todo, ou que não há nada que eu possa fazer para poder melhorar esse cenário. Então, tudo isso é muito complicado e a gente realmente precisa olhar com bastante atenção, porque, de uma forma clínica, isso pode acabar no episódio ansioso, isso pode acabar no episódio depressivo. Não é que tudo acabe em depressão e ansiedade, mas a gente vive um momento onde pode acabar. Eu lido com pessoas hoje que não raramente preferem pedir demissão a voltar a trabalhar no modelo 100% presencial como antes. Porque essa pessoa descobriu uma qualidade de vida que ela não tinha, ela descobriu outras coisas que ela gosta, e ela descobriu que ela consegue entregar aquilo que ela precisa remotamente. Então, para que eu vou ficar 2 horas e meia em trânsito? É um tempo, porque tempo... 2 indo, às vezes, 2 voltando. Isso, 2 indo, 2 voltando, em trânsito. Eu vou perder esse tempo, e tempo é um artigo de luxo. Sim. Eu acho que a gente, de repente, poderia falar, né, um pouquinho sobre tempo, né? Porque tempo é um artigo de luxo, a pessoa não quer perder esse tempo. E, de repente, o empregador quer que ela esteja lá. Ele quer voltar para 2019. Ele quer pegar 2020, 21, 22, colocar dentro de uma caixa, olha, valeu a experiência, vamos voltar e vamos continuar de onde paramos. Não tem como deletar. Se essa pessoa tem uma estrutura legal, ela fala, não, LinkedIn tá aí, como eu ouço muitas pessoas dizerem, não vou ficar. Se for para voltar ao antigo modelo, eu prefiro me demitir. Eu prefiro começar tudo do zero em outro lugar, que trabalhe só remotamente. Eu prefiro. Se a pessoa não tiver estrutura, se ela tiver muitos medos, se for uma pessoa um pouco mais ansiosa, ela pode adoecer. Porque aí começam os ICs. Não, mas e se eu sair e não conseguir? E se eu sair e não conseguir me recolocar no mercado de trabalho? E se, de repente, der a época de pagar, sei lá, fazer um aporte, de repente, no imóvel que eu comprei e eu não tiver o dinheiro? E se? E aí essa pessoa pode, sim, acabar adoecendo. Ou então ela se submete àquela situação, ela não tem aparato suficiente emocional para se submeter e ela também pode acabar adoecendo. Ela esgota a reserva de bem-estar se submetendo a uma situação diária de mal-estar. Ela não gosta de estar ali. Ela não gosta daquele contexto. Mesmo quando ela sai, ela fica esse tempo no trânsito reclamando, ela fica se queixando, inconformada, indignada, chega em casa, demora muito tempo para poder baixar. O tempo, né, que ela demora para baixar, depois que ela baixa, ela vai rolar o feed, então é mais estímulo. Essa cabeça não para. Essa cabeça não para. E as pessoas começam a falar de sonhos agitados, sonhos confusos, sonhos envolvendo perseguição, mas essa pessoa, ela vive esse contexto enquanto ela está acordada, e quando ela dorme, o subconsciente tenta elaborar de alguma forma. E não dá tempo. No dia seguinte ela volta para a mesma situação, à noite vai tentar elaborar. É a roda que gira de novo, né? Da mesma forma. Vai. Chega uma hora que... Pode ser que não... todo mundo? Não é todo mundo. Tem algumas pessoas que falam, eu não quero saber. Vou ganhar metade, mas aqui eu não fico. Eu não me importo. Eu corto isso, eu corto aquilo. Existe uma pequena parcela da população que não se sentiria desconfortável em, de repente, colocar um filho numa escola que não seja tão boa quanto a que está atualmente, de morar numa casa mais simples, de trocar o carro por um carro mais simples, de repente não ter carro. Não ter carro, mas é uma parcela pequena. Agora, você concorda que, no contexto que a gente vive, a maioria das pessoas entenderia isso como dar um passo para trás? Entenderia isso como dar um passo para trás. Sim, tem isso, né? Sim. E não como dar um passo para frente, porque eu estou fazendo pelo bem da minha saúde mental, estou fazendo pelo bem dos meus filhos, da minha casa. Tô tendo outros ganhos, né? Exatamente. Outros ganhos, a maioria das pessoas olharia isso como dar um passo para trás. Tá regredindo. Tô regredindo. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais ansiosas. O que isso tem a ver com descanso? Tem tudo a ver com descanso. Você descansa, você pensa melhor. Você consegue encontrar soluções. Uma pessoa cansada, ela não consegue encontrar solução. Ela não consegue. Tá o tempo todo trabalhando.
O tempo todo produzindo. se apavorando. Tá. Porque ela não descansou, é a questão da cortina de fumaça. A pessoa está acostumada com aquele ambiente, ela sabe onde fica a saída de incêndio, ela seria capaz de encontrar de olhos fechados. Mas ela cansada, ela só vê a fumaça. Ela só vê que ela está sufocando, só vê que ela não consegue respirar. Ela sabe onde está a porta, mas ela não vai em direção à porta. Ela só fica vendo a fumaça, cada vez mais apavorada, cada vez com mais medo de morrer naquela situação, e ela não vai em direção à porta. Uma pessoa descansada para e pensa, eu sei onde fica a porta. Tendo ou não fumaça, a porta continua no mesmo lugar. Se a janela está aqui, a porta está ali. Então, eu vou em direção à porta. Uma pessoa cansada, ela não consegue pensar no óbvio. Ela não consegue usar o conhecimento que ela tem em benefício próprio. O cansaço faz isso. Isso está relacionado também ali com o nível de estresse, com o estresse. Isso tá dentro aí desse pacote? Tá, com certeza. Porque o estresse, ele não é ruim. Não, a O gente estresse precisa O dele. estresse nos mobiliza, né? Acho que é importante dizer isso. O estresse nos mobiliza. Assim como o nível de ansiedade, né? Também nos mobiliza. Agora, a questão é quando a pessoa vive... Porque você tem um nível de estresse, né? Que você pode ser exposto. Aceitável. Aceitável, vai te mobilizando, te coloca em movimento. A questão é quando a pessoa para naquele nível de estresse e continua ali. Elevado. E não sai daquilo, né? E aí aquele nível de estresse causa um estrago. Sim, causa, porque quando você eleva, você fica o tempo todo elevado, para depois você voltar para um nível minimamente funcional, para você poder estar legal, é difícil. É como se o motor ficasse girando, você desligou a máquina e o motor ainda está rodando. Tá rodando. E demora muito tempo até parar. Só que quando o motor está quase parando, já está na hora dessa pessoa acordar de novo e voltar para aquela situação que a expõe, né? A esse nível elevado de estresse. Então, ela não consegue voltar para um lugar onde seria minimamente funcional. Quando volta, ela se sente culpada, porque parece que ela está improdutiva, ela está aquém, ela não está dando conta, porque a gente ainda tem esse componente culpa, que a gente sempre está trazendo aqui. A pessoa, ela sente culpa. Por que eu não estou fazendo nada? E aí começa, bate mão, bate pé, esfrega a mão, esfrega pé, olha para um lado, olha para o outro, procurando o que fazer. Como se fosse um crime não estar fazendo nada. Eu não posso ficar fazendo nada como preguiçoso que não faz nada nunca. Mas em algum momento eu preciso desse tempo. Eu preciso desse tempo, esse tempo de ócio. Eu preciso desse tempo para poder dar uma respirada. Não é muito tempo, mas eu preciso de algum tempo. Descansando mesmo. Sim. Ok. Tá, então a consequência é devastadora, né? Consequência devastadora, pode ser devastadora. Ale, isso que você descreveu aí é o que se fala muito hoje sobre burnout, né? O quadro está pintado aí, né? Eu me lembro que eu fiz um curso, não tem tanto tempo assim, onde o burnout ele está muito relacionado com ansiedade e depressão. É como se fosse algo que tivesse assim umas intersecções, né? Onde um se relaciona com o outro e forma um conjunto aí. Então, o burnout é uma síndrome do nosso tempo. É uma síndrome que está diante aí de pessoas que lidam com pessoas. Aliás, nós estamos numa profissão de risco, né? Sim, nós estamos. Nós estamos numa profissão de risco, a minha, né? a sua. Tá dentro do burnout aí. Sim. De que maneira esse quadro pode afetar no relacionamento, nas relações, né? Porque uma coisa que não é uma coisa só minha. Isso vai afetar na relação com os filhos, na relação com o cônjuge, na relação interpessoal, no trabalho. De que maneira isso pode afetar em termos de vida social daquela pessoa, de relacionamento? Entendi. O burnout ele está diretamente relacionado ao trabalho, né? Ele está diretamente relacionado, ele não vem de outros lugares, ele vem desse lugar, desse esgotamento que dá em relação ao trabalho. E eu vejo que seria importante as pessoas observarem os sinais pelo seguinte: uma pessoa cansada, tô cansada,
eu vou descansar e aí depois desse tempo de descanso eu vou estar ok para eu funcionar. Então, eu tava cansada, descansei, depois do tempo de descanso eu tô funcional. Se eu tiver em exaustão, pode ser que eu descanse e depois do tempo de descanso eu ainda esteja cansada. Mas eu Ok. consigo funcionar. Sim. Eu consigo funcionar. É aquela pessoa que te diz que acorda cansada. 7 horas da manhã, ela, ai, que sensação de que eu nem dormi. A pessoa já acorda cansada. Saiu da cama, mas com a sensação de que dormiu 10 minutos. Eu adormeci e de repente acordei. Quando a gente tem o burnout, a pessoa ela não está mais capaz de funcionar. Ela não funciona mais. Ela não funciona mais. O que ela conseguia fazer antes, ela não consegue. Não é que ela tenha perdido conhecimento, tenha perdido habilidade, nada disso. Não dá. Ela está com as 2 pernas quebradas. Não tem como. Ela não consegue, de fato, sair do lugar. De que forma isso interfere nos nossos relacionamentos? Quando eu estou cansada e eu descanso, depois de ter descansado, se eu estava enjoada, eu estava chata, porque eu estava cansada, eu descanso e a chatice vai embora. A minha chatice vai embora. Eu estava grossa, eu deixo de estar grossa e eu consigo conversar com as pessoas à minha volta, eu consigo dar uma resposta legal. Se eu estou exausta, eu vou dar uma resposta, eu até entendo que eu poderia responder um pouco melhor, eu estou esquisita, de repente eu me dou conta disso, peço desculpa, a pessoa de repente me pergunta, tá cansada, né? Já tô uns 3 dias assim, porque eu tô realmente nesse estado de exaustão. No burnout eu não dou resposta. Os grilinhos ficam cantando. Eu não tenho condições. Eu bugo. Eu esqueço. Eu esqueço. Por exemplo, olhando o teu trabalho. Em burnout você pode pegar a Bíblia e esquecer onde está Gênesis. Você fala, não, mas eu sei onde está. Apagão, né? E sabe aquele negócio? E a mensagem que você ia pregar estava em Gênesis. Gente, mas peraí, eu sei onde está. E aí começa a dar aquele nervoso, porque a Bíblia está ali, as pessoas estão ali esperando, né, o sermão. Você sabe que é Gênesis, mas e agora? Eu sei que está na Bíblia. Tá em algum lugar aí. Está em algum lugar. Eu vou procurar. Eu vou procurar. E aí, não, lembrei agora. Ai, lembrei. É Gênesis 37. Pô, mas 37. Aí vai 1, 2, 3, 37, depois do 36 e antes do 38. No burnout, você buga, você trava. Você trava. Você não consegue, tem essa questão de impedimento. Quando você trava também nos seus relacionamentos. Isso acaba realmente interferindo. E o ruim é quando a sua família, por exemplo, percebe que você não travou porque você perdeu uma pessoa amada, por conta do cachorro, você travou por conta de trabalho. A família se ressente do seu trabalho. A família fica com raiva do que você faz. Porque a família sabe que é porque você está trabalhando demais, porque você não tem tempo de descanso. E o seu trabalho, ele vira uma espécie de concorrente do seu filho, da sua esposa, dos seus irmãos, dos seus pais. E eles começam a ter raiva mesmo do seu trabalho. Os seus amigos já não acham mais uma boa ideia você ter esse trabalho. Você não tem mais tempo para eles. E quando você está nervoso, ou fala de trabalho o tempo todo. Você vai jantar e fala de trabalho. Vai tirar férias e fala de trabalho. Tudo em torno do trabalho, torno. dessa produção, do produzir alguma coisa ali relacionada ao trabalho, né? E mesmo quando você não está no trabalho, você está pensando nele. Ele está gastando a sua energia. Você está falando sobre ele. Você está desabafando sobre o que está acontecendo lá. Quando você acaba de desabafar, já está na hora de voltar e trabalhar novamente. É complicado para as pessoas que estão convivendo com uma pessoa nessa situação, estar convivendo com a pessoa que está nessa situação. Por que eu perguntei isso? Porque não é algo que afeta a pessoa, mas afeta o entorno. E nós somos alguém num meio social, seja no trabalho, seja em casa, seja um ambiente. Então, essa consequência, ela pode extrapolar, né? Ela pode tocar o entorno, quem está com a gente, quem está com essa pessoa ali, né? Olha que
eu peguei aqui isso é resultado de uma pesquisa que foi feita num ambiente norte-americano, mas que de alguma forma espelha para a gente, né? Espelha para a gente, falando mais precisamente do meio pastoral, né? 57% dos pastores largariam o ministério se tivessem outro meio de vida. Então, mais da metade aí. 90% trabalham mais que 50 horas por semana, né? Justamente pensando nesse trabalho, não simplesmente como o estar ali no ambiente de trabalho, entendendo que o jantar vira um ambiente de trabalho, por conta do assunto, do pensamento, que não, né? Uma reunião informal de amigos vira um ambiente de trabalho. É nesse sentido que a pesquisa aponta, né? 45, aí entra a questão do entorno, né? 45% das esposas de pastores dizem que o esgotamento é o maior perigo para as suas vidas. 60% acreditam que o envolvimento com o ministério afetou a paixão em pregar o evangelho. Quanto? Qual 60%. 60%. Por que eu estou levantando isso aqui? Justamente por chamar a atenção de que do quanto esse tema é importante, né? Do quanto essa questão do cansaço ela pode gerar consequências para quem está em torno e que ninguém está blindado disso. Acho que isso é importante dizer. Sim, ninguém está. E se essa pesquisa de repente fosse feita no Brasil, eu não sei se o resultado seria mais simpático não, tá? Eu também acho que não. Não sei se esse resultado seria não. Você vai Até falando porque dos a gente números... incorpora modelos. Sim. A gente incorporou um modelo norte-americano, né? É fato isso, né? Nós incorporamos um modelo, uma maneira de viver norte-americana. Sim. De trabalho, né? Falando de pastores, de gerir. Agora, olha o quanto isso é preocupante, porque o ministério pastoral está muito ligado à vocação. Não é só você, né, eu tenho habilidade, eu falo bem, não, tá ligado à vocação. Tem coração ali, né, da pessoa, tem essa questão da vocação. Você imagina em trabalhos que não levem em consideração esse fator. A pessoa nem vocacionada para estar ali ela é. Nem vocação para aquilo ela tem. Então, você diz assim, só uma formação. Sim, a pessoa só tem uma formação, mas ela não tem vocação. Ela tem formação em ADM, então ela vai trabalhar nessa área, mas ela não tem vocação. Não tem paixão ali. Não. Ela foi formada, de repente porque alguém falou para ela que dá dinheiro, porque... Era a profissão da moda, e ela foi. Dá dinheiro é bom e eu vou, mas sem vocação. E a gente está falando de uma profissão, de uma atuação, que né? Subentende. Que subentende, se a gente ali. parte do princípio que a pessoa que está lá tem uma vocação. Mas o trabalho pode levar realmente ao esgotamento. Eu vejo assim, isso como algo realmente alarmante. O que eu faço também, eu vejo que muitas carreiras acabam ficando mais expostas. Sim. Algumas carreiras acabam ficando mais expostas. Mas eu acredito que todas têm algum nível de exposição. Claro. Todas têm algum nível de exposição. Claro. Todas têm algum nível de exposição. E aí a gente chega num ponto, pastor, que eu acho que... Até mesmo aquelas que, tipo... Pode falar. Você já viu, né, nas redes sociais, só pra gente quebrar um pouquinho aqui, né? Nas redes sociais, aquelas profissões que o cara é pago para um day use no hotel, para fazer lá um marketing naquele hotel e tal. A gente fala assim, às vezes a gente lê algumas coisas na internet, né? 10 profissões que todos queriam ter, aí você bota lá. Cara, eu fico em crise. Não é salto, não. Pode eu ter nem certeza. clico mais, eu nem olho mais aquilo. Os caras, alguns são pagos para usufruir de um serviço, né? De hotel para avaliar muito bem depois esse serviço, claro, né, de acordo com o gosto de quem o contratou. Mas também tem uma exposição ali, né? Com certeza. Bom, para poder falar, para poder falar muito bem. Aí vem uma outra questão que eu acho que também seria interessante em algum momento a gente abordar, que acho que a gente poderia colocar na nossa listinha, que é limites. De sim. você entender qual é o teu limite.
Aham. Qual é o teu limite? Porque as pessoas vão extrapolando o limite o tempo inteiro. Aham. Qual é o teu limite? Ah, não, eu gosto de ganhar dinheiro. Legal. Mas quanto tempo você precisa trabalhar para você poder ganhar o que você gostaria? Ah, eu precisaria trabalhar 50 horas semanais, 80 horas, 90, 100 horas semanais. Tá dentro do teu limite? Porque humanamente falando, tá incrivelmente arriscado. Mas existem pessoas que se expõem a esse risco. Não, porque o meu objetivo é ganhar dinheiro. Aí ganha dinheiro e gasta o dinheiro todinho depois cuidando da saúde que é arrebentada por esse desrespeito de limites. E a sociedade, de modo geral, ela não tem essa sensibilidade de entender é demais para a pessoa. Não. Limite é uma coisa... Acho que seria interessante realmente a gente falar Sim. sobre limite. Limite não é uma coisa que o outro outro vai impõe. entender e vai respeitar. Limite eu imponho. Imponho. Se eu não impuser... Essa semana uma colega estava falando que um paciente mandou mensagem para ela 3 horas da manhã. Maravilha. Mas... É o fuso horário. 3 da manhã. Mas o celular estava no silencioso, que bom. E quando ela acordou, ela viu a mensagem. Só que 3h40, ele mandou uma outra mensagem, tipo assim, não vai me responder? 3 horas ele mandou a mensagem, 3h40 ele estava cobrando a resposta que ela não deu porque ela estava dormindo. Ela não chegou a ver naquele Não, ela não momento. viu. Viu Ela só depois. viu depois que ela acordou. Que ela viu uma 3, outra 3h40. E ela só foi responder 7, quase 8 horas da manhã. Aquela pessoa que estava desde as 3 esperando uma resposta. A gente consegue entender a angústia da pessoa que quer, a pressa da pessoa que quer uma resposta. Sim. Mas a pessoa que quer uma resposta precisa entender que não às 3. Sim. Não às 3h40. Esse limite quem impõe sou eu. Se eu não impuser, se eu parar e responder, da próxima ele vai mandar às 4, às 2, 00:30, 1h da manhã. E assim vai. Limite não é uma coisa que o outro vai entender que eu tenho. Limite é uma coisa que eu preciso impor. Eu preciso dizer, não dá, não aguento, não posso. É até aqui. É até aqui. Limites nos protegem, né? Sim. É a plaquinha lá do cachorro avisando, né? Cão guarda, cão bravo, né? Ah, é. Então eu sei que tem um cão bravo ali, ou seja, não é para eu passar. É para eu tocar a campainha, para eu ver se... né? Não é para eu simplesmente ir chegando. Tem uma placa ali avisando. Não vá. E se você, de repente, duvidar, isso aí não tem nada, é conversa fiada. Vai se arriscar? Isso aí, tem uma sinalização. E depois você não vai dizer que ninguém te avisou. E às vezes a gente não entende os nossos próprios limites. A gente não consegue entender a nossa demanda de descanso, de sono, de alimentação. A gente só vai. Vai pedindo, a gente vai. Vai pedindo, a gente vai. Vai pedindo, a gente vai. Só que cada pessoa tem uma demanda diferente. E os limites Legal. são diferentes. E essa necessidade de descanso também vai estar presente aí, né? Importante isso. Vamos falar sobre isso depois. Vamos. Eu acho que vai ser interessante. Para a gente finalizando, Ale, um caminho de saúde, porque a gente levantou aqui o alerta, né? De quanto isso é real e de quanto isso é perigoso. Mas eu queria, nesses minutinhos finais, que você nos desse aí um panorama de um caminho de saúde para quem hoje está vivendo... Claro que tem uma demanda, é claro que tem uma realidade presente, a gente não tem como fechar os olhos para isso, mas quem sabe uma palavra, quem sabe um direcionamento, quem sabe um comentário aí pode acender uma luz para alguém que vai receber essa palavra, né? Pode encaixar ali com aquela vida, assim, realmente eu posso fazer isso, realmente isso dentro desse contexto conturbado às vezes que eu estou vivendo, mas isso aqui é possível. E quem está muitas vezes nessa roda, às vezes não consegue ter uma visão assim, às vezes precisa de um insight, de um direcionamento de alguém de fora que pode ajudar. O que você diria assim? Eu acho que é muito difícil ter uma pessoa adulta, adolescente, que não tenha celular hoje. E, Bem difícil. Bem difícil, né? Muito Daqui difícil. a pouco as crianças, né?
Meu pai. O seu, há pouco tempo, virou pra mim na célula e perguntou: É? esse celular tem senha? Falei, tem. E qual é a senha desse celular? Mãe, não disse não, né? Claro que eu disse. Não faz isso, Eu Ale. disse, mas eu ia lá saber, queria saber digitar a senha direitinho. Ele foi, deixa eu ver o celular, pegou o celular, usou a senha, que eu achei que ele não ia saber digitar, digitou a senha, me surpreendendo, desbloqueou, abriu os meu aplicativos, achou o que ele queria, pra você ver, né? Sabe muito bem. Mas muito bem, esse celular tem senha? Muito legal. Muito legal. A gente pode usar essa ferramenta de uma forma favorável, a gente pode usar para escangalhar com a gente. Então, vamos usar o despertador do celular, vamos programar 10 minutos. Vamos começar com 10 minutos? E, de repente, eu posso fazer um convite para que essa pessoa tente criar, que ela tente separar para ela 10 minutos, e 10 minutos, assim, para ela respirar. Não vai olhar feed. Ela pode olhar para a janela, ela pode respirar, ela pode ficar com os olhos fechados, ela pode descansar, ela pode até ouvir uma música. Ela pode ouvir uma música. Mas ela não vai estar produzindo, ela não vai estar lendo um texto, não vai estar assistindo um programa, não vai estar assistindo uma série, a não ser que seja uma bem bobinha, que raciocínio zero. Eu não preciso raciocinar. 10 minutos. Depois desses 10 minutos, volta, de repente, a produzir, ou volta para aquilo que você estava fazendo, e vê se você se sente um pouco mais confortável. Começa a ver esse tempo, ou na hora do almoço, um pouquinho antes de voltar a trabalhar. Mesmo que a pessoa tenha 30 minutos, tenta separar 10 minutos. 10 minutos. Ou no final do dia, ou quando chegar em casa, entre o banho e o jantar, ou até mesmo na hora do banho. 10 minutos para você ver se você se sente um pouco mais confortável com aquele espaço. Se você conseguir fazer 10 minutos diariamente, depois de um certo tempo, a gente pode pensar em criar tempos maiores ao longo da semana. 1 hora às quartas-feiras, 1 hora às terças, 1 hora às quintas, 1 hora que seja às sextas. Vai aumentando aos poucos, na medida ali do conforto, em que você já vá se acostumando com aquela nova realidade. Você descobriu que 10 minutos de parada acaba te fazendo muito bem. Mas experimenta, porque existem algumas pessoas que não experimentam isso. Já vão logo falando, impossível. Impossível, não dá. Não vai adiantar nada. Eu vou aproveitar para checar meu e-mail. Aí aí não tá valendo. É uma parada estratégica. Uma parada estratégica. Uma parada para... Como a gente para o carro para reabastecer. Exatamente. E se você não parar, vai dar pane seca. Vai dar pane. E que nem leva, talvez, 10 minutos no abastecimento. Acho que não, acho né? que é menos. É menos, né? Então, acho que menos. Você está propondo uma parada de 10 minutos, começando com 10 minutos. 10 minutos, todos os dias. Para reabastecer. Mas reabastecer sem a questão do estímulo. Sem estímulo para responder. Porque uma música você só ouve, você não precisa responder, você não precisa dar nenhum tipo de resposta. E-mail você vai precisar dar. Sim. Se for uma série que você precisa pensar, precisa parar, prestar atenção quem é o vilão, não. Se for uma bobinha, né, se bem que nenhum episódio de série acho que chega a 10 minutos. Acho que o mínimo vai ser 20, né? 30. Vai ser um pouquinho mais. Então, pode ser que essa pessoa, de repente, ela caia no buraco. Série é algo perigoso. Mas música, não. Né? 10 minutos é uma música muito longa. Longa demais. Experimenta 10 minutos para você ver como você se sente. 10 minutos, toma um banho mais relaxado, que banho envolve luz e água, né? É uma despesa. A pessoa vai falar, meu Deus, a conta esse mês vai vir arrebentando. Mas, de repente, uma pausa que você dá entre o banho e o jantar, respira um pouco. Acho que o banho pode estar conectado a essa pausa. Não ser somente esses 10 minutos, mas dentro desses 10 tem um banho, tem um banho conectado à pausa. Sim, e aí depois, ver como é que você funciona depois dessa pausa. Seria até interessante, né? De vez em quando as pessoas respondem, interagem com a gente. Faz pelo menos uns 15 dias para você ver como você se sente, se você percebe alguma diferença. Não percebeu em 15, estende um pouquinho, 3 semanas, 4 semanas, geralmente a pessoa já começa a perceber e ela começa a entender que aquilo é importante para ela.
passam a ser 10 minutos de ouro no dia a dia para ela, no dia a dia dessa pessoa. Depois desses 10 minutos, a gente pode pensar em criar períodos um pouquinho maiores, mais extensos, a gente vai estender, até ver se a gente consegue chegar em meio-dia, talvez futuramente um dia inteiro, mas 10 minutos dá. 10 minutos geralmente cabe. 10 minutos dá. Você fala de algo constante, né? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Como escovar os dentes, como tomar banho, para quem toma banho todo dia, né? Como escovar os dentes, tomar banho, como o tempo de deitar, todos os dias. Como o cafezinho que a pessoa tem o hábito de tomar, todo dia antes de trabalhar ela toma um cafezinho. Ela vai criar o hábito de repente, todos os dias antes de trabalhar, tirar 10 minutinhos. Ou antes de voltar a trabalhar, tirar esses 10 minutinhos e ver como ela se sente. Porque geralmente dá uma melhorada boa. Dá uma melhorada boa. Impressionante, você falava aí, Ale, e eu não tive como não relacionar com a nossa espiritualidade, com a vida espiritual. Nós falamos e praticamos, somos encorajados a praticar a vida devocional, né? A vida devocional, ela pode ser esse tempo de saúde todos os dias. Sim, né? pode. Onde a gente para, ouve Deus, lê a palavra, não lê no celular, né? Mas lê a palavra, ali abre a Bíblia, folheia, sabe? Permite que o Senhor fale com você. E isso é gerador de saúde. Sim. Né? Gerador Devocional de saúde. gera. Nós gravamos aqui um episódio sobre vida devocional com a pastora Márcia, né? Se você quiser conferir, está aqui no nosso canal. Mas eu não tive como não relacionar. Você falando, isso foi passando um filme aqui na minha cabeça também, inclusive de alguns momentos, de alguns dias de comparações em que eu separei esse tempo e que não separei. Como essa diferença ela é clara e notória, né? Daquele dia em que eu acordo mais cedo, em que eu consigo ter um tempo de qualidade, onde se para tudo, se desliga tudo e ouve a voz do Senhor. E daquele tempo em que você vai lá, faz as coisas correndo, porque está atrasado, vai rápido e tal. Como há uma diferença ali de qualidade naquele momento, naquele dia. Sim, esse tempo devocional é legal porque chega um determinado momento onde você se acostuma, ele faz parte da sua vida, ele passa a fazer parte da sua vida. E realmente não é um momento onde você vai estar recebendo os mesmos estímulos que você recebe aqui. É até legal falar essa questão de abrir a Bíblia realmente de papel, porque às vezes a Bíblia no celular tem uma marcação e aí você vê, tem um recurso novo, recebe uma notificação, e aí corre o risco de você realmente acabar desligando e a notificação é um estímulo. E na Bíblia de papel, levar, né? Vai te acender. Vai. E a Bíblia de papel não chega a notificação. E você pode fazer marcação, você tira aquele tempo é teu. E você pode mergulhar naquele versículo, sem pressa. Sem pressa. É claro que você não vai ter todo o tempo do mundo, mas você mergulha. Daquele tempo, separe um tempo. Se você separou 10 minutos, aquele tempo é os seus 10 minutos sem pressa. 10 minutos sem pressa, exatamente. Se você separou meia hora, conseguiu? É os 30 minutos sem pressa. Mergulhe naqueles 30 minutos, né? Então, essa dica é tão importante de frear esses estímulos, de se separar mesmo, de buscar se desligar. Se for 30, se for 10, se for 15, comece. E descobrir que existe vida além do estímulo. Sim. Existe uma vida além do estímulo. A Bíblia é espetacular porque ela fala de pessoas, de vida e de relacionamento. Ela traz essas dicas, né? Numa orientação muito simples, uma sugestão muito simples. Olhai os lírios dos campos. Sim. E olhar os lírios dos campos é tão profundo porque tem uma atividade de contemplação. Contemplar, Tem uma atividade de contemplação, tem um movimento de observação e, ao mesmo tempo, eles estão aí, eles não plantam,
Eles não colhem, eles estão aí. Estão aí. São lindos, estão aí, sabe? Não vem deles, não depende da força deles. Existe muita coisa que não depende da minha força, não depende da nossa força. E o cansaço vem porque a gente esgota as nossas forças. A gente está empenhando todas as nossas forças. Então, para as pessoas que estão cansadas, de repente, em casa, pare 10 minutinhos, olhe os lírios dos campos. Se não tiver, a gente está entrando agora na primavera, né? Acha uma flor, vai olhar uma flor. Olha a suculenta que está lá, aquela samambaia que você esqueceu de regar. Vamos olhar um bichinho, vai brincar com o cachorro 10 minutinhos, com gato. Gato vai depender do dia, né? Nós somos muito privilegiados aqui na nossa cidade, né? Onde nós olhamos tem natureza. Tem. Né? Onde nós olhamos, nós temos muitas opções, né? Então, esse é um bom caminho de saúde, né? Excelente. Começar 10 minutos. 10 minutos. E vai aumentando. 10 minutos. Você acha que seria interessante, de repente, a gente convidar as pessoas a darem um feedback pra gente Claro, de como foi esses 10 minutos? Claro. Se você conseguiu fazer, se fez sentido para você isso, né? Comenta pra gente, manda pra gente, tanto no Instagram como aqui mesmo. Nós vamos receber, vamos ler. E é legal ter essa devolutiva, né? É legal, né? Sim, para saber, né? Ver como é que as pessoas estão reagindo. Até hoje, eu já trabalho com isso há bastante tempo, né? Bastante tempo, clinicamente. Eu não teve nenhum momento onde não tenha funcionado e que não tenha dado um bom resultado. 10 minutos. Então, vamos lá, gente. 10 minutos. 10 minutos. O poder dos 10 minutos. O poder dos 10 minutos. A gente podia escrever um livro, ficar ricos, aí, né? Ó, poder dos 10 minutos. Essa parte de ficar rica é legal, quero né? coautoria, hein? Ah, com certeza. Vamos lá. Vamos embora. É simples. Sim. É simples. A vida, boa parte dela é simples, né? Em algumas ações, algumas práticas. Você tá falando de simplicidade? Teve um dia desse, meu marido gosta de pipa. Pipa, sabe? Pipa. Sim. Aí teve um dia desse que ele tava lá, ele queria colocar uma pipa no alto. Aí ele falou, aqui, vai lá, levanta pra mim. Sério? Aí eu fui. Aí eu tava na rua. De repente, uma vizinha chegou da janela e me viu segurando a pipa pra ele poder puxar. Ele não deu, volta lá de novo. E tô lá, meu filho não tava em casa, mas tava lá de boa. Eu falei, tu já esqueceu como é que fazia isso? Eu não esqueço, não. Vou botar no alto, vou cortar todo mundo. E aí começou a brincar com os meninos. E aí a vizinha, que é isso? Não teve infância? Eu falei, tô vivendo agora. Né? Segurando lá a pipa para ele poder colocar a pipa no alto. Olha, se bobear, não levou 10 minutos. Não levou 10 minutos. E foi tão legal. E é simples. De repente, esse tempo na simplicidade... Foi essa pausa estratégica, essa pausa que... Sim. Hoje você falando aí também, eu me lembro que os meninos lá em casa, para mim, é um tempo muito especial quando eu faço isso, né? Soltar pipa também? Não. Ah, tá. Brincar com eles. Ah, tá. Ter esse tempo com eles, né? Hoje, para mim, além da devocional que nós comentamos aqui, uma pausa muito estratégica. Quando eu paro tudo, para eles é muito importante eu fazer isso, a presença, né, do pai, a mãe, mas eles não sabem ainda o que eles geram em mim ao fazer isso. Né? Essa questão de deitar no tapete, eles sobem em cima de mim, pulam, brinco com eles, esconde, vou pegá-los, tal. Eu sou lá o inimigo lá dos Vingadores que vai matá-los, né? Que vai pegá-los. E é muito especial esse momento onde o celular não faz parte desse momento, né? Não faz parte dessa vida. E isso me oxigena, isso me traz de novo, isso me faz lembrar daquilo que é realmente importante, né? Daquilo que é realmente importante e que vai passar. Daqui a pouco eles não vão nem querer saber de mim. Não, vão crescer. Eles vão precisar de um motorista. Forma, né? Eles vão precisar de um motorista, um financiador. Tá, eles vão lembrar de você por um bom tempo. Mas como isso traz, assim, me oxigena, né? A alma. Como isso traz respiro, assim. Sim, acho que é o que a gente mais gosta, né? Eu amo o tempo que eu passo, assim, quando consigo assistir, né, um filme com meu filho, gosto de ficar agarradinho com ele, gosto de ficar com meu esposo, gosto de brincar com o cachorro. Às vezes, a gente precisa criar esse tempo. Exatamente. São pequenos momentos
que no final o saldo é muito positivo. Ai, muito. Vira o jogo, né? Vira o Vira. jogo. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, acompanhando essa conversa, fica aí o poder dos 10 minutos, né? O poder dos 10 Vai minutos. virar um livro. Vai virar um Vai livro. virar ó. um livro. Comece. Ainda que com 10 minutos, mas comece, você vai ver que no final o saldo vai ser muito positivo. Depois contar pra gente. Ale, muito obrigado Imagina, por foi um mais prazer, esse tempo. sempre. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela presença, companhia, né, conosco. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com mais alguém, quem sabe alguém que está vivendo aí um tempo difícil, né, na sua agenda, naquilo que ela está enfrentando, vencendo. Compartilhe com mais alguém. Se edificou você, pode edificar mais alguém. Tá bom? Ficamos por aqui. Próxima semana, estamos juntos com mais episódio do Catedral Cast, né? Quero convidar você a participar conosco aqui toda segunda-feira. Quer despedir, Ale? Legal, gente. Olha, um bom dia pra vocês, que vocês fiquem bem. A gente se vê, né, na próxima. Quem sabe falando sobre tempo, falando sobre limites. E eu espero que vocês consigam aplicar os 10 minutos, mas conta pra gente. Vou ficar aguardando o feedback de vocês. Prazer. Um abraço, até a próxima.